conhece, eu sou fisioterapeuta, eu fiz também meu mestrado em fisioterapia pela Unicid. Eu atuo na área de dor já tem uns bons anos. E no Pilates eu comecei em 2005 e desde então eu vim me aperfeiçoando na parte clínica, né, do Pilates, que é o meu dia a dia. Eu ensino o Pilates também, o método clássico, mas o meu dia a dia é o atendimento do paciente com dor, ou a paciente dentro da ortopedia. E aí, acho que com os anos eu fui reunindo todo esse conhecimento da ciência, muita coisa mudou de uns anos para cá, e eu acho que isso foi muito positivo para a gente conseguir atuar na nossa área, ofertando um melhor tratamento, um melhor trabalho para o nosso paciente, né? E eu acho que quanto mais a gente aprofunda no conhecimento, mais a gente consegue entregar o melhor para ele e ver essa melhora. Então, hoje o nosso bate-papo aqui é sobre os tipos de dor e como diferenciá-las, como avaliá-las. E isso é muito importante, porque se a gente não entende certinho que tipo de dor a gente está tratando no nosso paciente, o que está acontecendo com ele, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue ter um parâmetro para saber se o paciente realmente está melhorando, correto? Então é muito importante mesmo que a gente faça essa boa avaliação. Eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho do meu currículo, mas eu já contei para vocês, mas eu trouxe uma frase que eu gosto muito, que já me fez refletir em vários momentos da vida, que é do William Shakespeare, que é: todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente. Eu acho que é uma frase para a gente começar o nosso bate-papo pelo seguinte: a gente vai adentrar num tema muito importante que é dor e a parte teórica da dor. E o quanto é importante a gente entender toda a complexidade da dor para entender o nosso paciente. Mas essa frase é para colocar o seguinte: acima de tudo, gente, acima de todo o nosso conhecimento, a gente deve respeito sempre ao nosso paciente. Então, para mim, essa frase ela me coloca nesse lugar de eu, como profissional, posso achar que eu sou capaz de dominar a dor do outro. Mera ilusão nossa, né? E aí essa frase, ela sempre me faz refletir nesse sentido, né? Quando ele coloca: exceto quem assente a dor. Ou seja, no momento que o paciente está sentindo aquela dor ela é real, aquela dor é dele, aquela dor tem uma importância, assim, absurda da gente validar aquilo que ele está sentindo, né? E isso tem um papel muito importante. E quando a gente se coloca nesse lugar de validar o que essa pessoa está sentindo, primeira coisa, ele se sente super respeitado. Ele sente que também com você ele vai ter um espaço de escuta, ele vai ter um espaço de acolhimento. Isso é muito importante, muito importante. Porque se a gente chega num atendimento, seja ele qual for, numa superioridade, a gente perde a pessoa ali, de verdade. É lógico que existem as diferenças de conhecimento, mas a diferença de conhecimento, ela em nenhum minuto pode colocar a gente acima ou abaixo da outra pessoa, né? A gente sempre está ali de igual para igual. Então, colocar esse espaço de escuta ativa do que o nosso paciente tem e está sentindo e validar o que ele está sentindo é muito importante. Então, para mim, esse é um ponto inicial que vale a pena a gente sempre trazer, tá? E seguido disso aí a gente entra para conversar um pouquinho o que é dor, né? E aí eu acho que, de novo, a gente não pode esquecer nesse momento que para entender dor, a gente tem que entender que na própria definição que a gente tem pela IASP, é uma experiência pessoal, é uma experiência que é única. Tem visita aqui. Então, a gente está colocando que a dor é essa experiência pessoal. Eu vou colocar isso aqui como um exemplo.
Ah, se como tem na definição, né? Uma experiência sensitiva e emocional desagradável. A dor, ela sempre vai ser uma sensação. Então, não é algo que a gente consiga entender num primeiro momento pela nossa razão, né? Então, é importante a gente entender essa diferença entre razão e sensação, sensibilidade, aquilo que a gente sente. A gente sente uma alegria, a gente sente uma tristeza, a gente sente uma raiva, a gente também sente dor. Então, é uma percepção do nosso corpo, é uma percepção sensitiva. E aí ele coloca emocional, claro, porque nenhuma dor ela vem vazia, ela nunca vem sozinha. Ela sempre vem associada a uma emoção. A gente pode reparar isso na própria fala, né, do nosso paciente. Tipo, ai, que raiva, eu senti essa dor de novo, que saco, eu não aguento mais sentir essa dor. Ou como essa dor me deixou triste e desanimada. Então a dor, ela sempre vem envolta dessas emoções. E claro que são desagradáveis, porque a dor a gente coloca dentro de um lugar dentro da gente que é o sofrimento. Então o cérebro ele também funciona muito ali no prazer e na dor, no prazer e na dor. O tempo todo ele fica nesse balanço, certo? E os neurotransmissores que a gente libera no nosso cérebro, no nosso corpo, são relacionados a esses prazeres e a esses níveis de estresse, níveis de dor, né? Então, a gente tem que saber bem entender esses pontos de antagonismo que existe no nosso cérebro para entender mesmo que a dor entra nesse lugar do sofrimento dentro do paciente, da cabeça. Dentro da cabeça, eu tô falando do sistema nervoso central, mas na vida do paciente, né? Em contrapartida, se ele sofre de dor diariamente, aonde que está esse lugar para ele do prazer, aonde que fica e é como que ele consegue olhar para a vida de uma forma diferente, né? Então, por isso que na definição, essa última definição que a IASP trouxe, achei sensacional e bem completa, porque ela traduz mesmo o que é dor. Então, essa experiência sensitiva e emocional. E outro detalhe, ela é única, ela é individual. Eu nunca posso comparar a minha dor com a dor do outro. Eu sempre falo que a gente não pode chegar com a nossa reguinha e medir a dor do outro. Quando a gente usa a reguinha para medir a dor, que a gente até usa e vai falar dela, daquela escala de 0 a 10, a gente tem que pensar nessa escala e falar para o paciente que é uma medição de dor dele com ele mesmo. Tipo, dentro da sua experiência de dor. Uma coisa que eu acho que é interessante, e eu escutei isso há pouco tempo, e eu achei um ponto importante, é na hora da nossa avaliação colocar assim, qual foi a dor que mais... a pior dor que você já sentiu na tua vida? Porque às vezes se você faz a pessoa resgatar uma pior dor que ele já teve, isso às vezes faz ajudar ele a trazer um parâmetro de nota quando a gente precisa dessa nota, né? Quando a gente precisa enumerar essa dor, quantificar essa dor. Então isso é interessante. E se eu fizer essa pergunta para vocês agora? Quando foi o momento que vocês mais sentiram dor na vida de vocês? O que vem na cabeça agora? E aí, é muito louco, porque quando a gente lembra da dor, sabe o que a gente lembra junto? Eu não sei se foi para vocês, mas para mim isso vem sempre desse jeito. Vem com muita emoção. Vem com um trauma desassociado que eu vivi. De tipo, nossa, eu já passei por isso. Eu já senti essa dor. E essa dor ela veio com um peso grande dentro de mim, porque ela veio associada com alguma situação difícil que eu tive que viver frente ao que eu estava passando naquele momento, né? Que seja uma dor física ou uma dor emocional que gerou uma dor física, dependente. Isso pode acontecer também. Não sei se para vocês fez sentido. Alguém lembrou de alguma coisa forte? Isso costuma acontecer. Pois vocês dão um joinha aqui para eu saber. Mas isso é interessante da gente resgatar dentro da gente também.
Porque daí, de novo, é aquilo que eu coloquei no início da aula. Não adianta nada eu ficar aqui explicando toda a definição linda, maravilhosa de neurociência da dor, de como diferenciar dor, se a gente não entende o nosso paciente. Se a gente não dá valor àquilo que ele está trazendo pra gente. Se a gente não valida a sensação dele. Principalmente as pessoas que sentem dor crônica. É muito difícil. E aí, para terminar a definição, ele coloca que pode ter lesão tecidual ou não. E isso também foi um ponto muito importante, porque a gente encontra na definição de dor os 3 tipos de dores que nós temos hoje definida na ciência. A dor nociceptiva, que é uma dor de lesão tecidual, seja ela de todos os tecidos do corpo menos o neural. A dor neuropática, que também é uma dor de tecido daí neural. E a dor nociplástica, que não necessariamente a gente tem lesão tecidual real. Não necessariamente. Você pega, por exemplo, uma fibromialgia, adianta o paciente fazer exames de imagem, você vai achar num exame de imagem a causa da dor dele? Não. Enxaqueca? Não. E está dentro do rol da categoria dessas dores nociplásticas, né? Então, isso é importante para a gente entender um pouquinho todo esse universo da dor. E aí, eu vou colocar já aqui um próximo passo, que é, dentro dessa complexidade toda da dor, a gente teve em 2019 esse artigo publicado, trazendo todos os fatores de risco, todos os fatores e contextos que influenciam para o indivíduo ter dor. Cara, e na hora que isso apareceu, esse artigo veio, a gente já sabia, mas eu acho que ele conseguiu concentrar, e foi um trabalho feito usando até um software para conseguir colocar em graus de proporções aí de prevalências, várias influências para a dor. E se a gente for olhar aqui rapidamente, a gente vê desde fatores individuais, fatores psicológicos, fatores biomecânicos, fatores de lesões de patologia, enfim, muita coisa. Vários fatores podendo influenciar na dor. E aí, quando a gente olha para isso e fala assim, então tá, olha o que eu vou colocar agora, que para mim isso é muito importante, e que me fez mudar muito conforme eu fui estudando para atender o paciente. Você acha que a gente tem a real certeza de qual é o fator causal da dor do nosso paciente quando olha para um negócio desse? Então, hoje mesmo, eu atendi uma emergência. Quarta-feira é um dia que eu fico mais nos estudos, doutorado e tudo mais, mas eu tive que hoje para a clínica atender 2 emergências. Eram 2 dores neuropáticas. E um deles virou para mim e falou assim, mas você sabe ao certo, assim, 100% do porquê que eu tô sentindo essa dor? E aí eu coloquei para ele, eu falei, olha, infelizmente, na área da saúde a gente trabalha com hipóteses. E porque a gente não tem infelizmente a gente não tem uma bola de cristal para poder dizer exatamente 100% que a tua dor tá vindo só disso. Isso é muito importante da gente colocar para o paciente. Primeiro, de novo, aquilo que eu coloquei no início da aula. A gente tem que sempre se colocar com o paciente de igual para igual. A gente não é Deus de saber tudo, e não é assim. Aliás, eu falo que quanto mais eu estudo, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o quanto a gente não sabe, né? Mais a gente vê o quanto a gente precisa se aprofundar em conteúdos. Isso é muito importante. Acho que quando a gente consegue perceber esse lugar. E aí eu coloquei para o paciente exatamente isso. Olha, a gente trabalha com hipótese. Então, a primeira hipótese do porquê que você está com a dor realmente é por uma questão de compressão desse nervo. Mas ele tem ainda uma outra dorzinha. Então, será que ele tem uma segunda dor? Então, uma é a dor neuropática que ele tem. E a outra dor que é numa outra área próxima. No caso, eu estava achando que era uma dor
nociceptiva por uma outra causa, uma questão mais mecânica. Enfim, a gente vai conversar e aprofundar um pouco mais aqui. Até aí tudo bem, gente? Vão me parando aí para perguntas, discussões, colocações, o que vocês acharem necessário também compartilhar aqui, de verdade. Outra coisa que aí eu quero colocar, e eu acho isso super importante, depois que caiu também a minha ficha, que toda dor na coluna, ela não é a mesma, e ela não pode ser então tratada do mesmo jeito. Gente, isso aqui é muito importante. Estou colocando dor na coluna porque a gente vai focar um pouco nisso, mas é qualquer tipo de dor. Então a gente tem que ter essa atenção mesmo para parar de achar que toda dor é igual. E ela não pode ser tratada do mesmo jeito. E aí a gente já começa a aprofundar um pouco mais aqui no conteúdo que é. Primeiro, a gente vai ter que começar a classificar agora um pouco mais sobre a dor para a gente entender essas diferenças no paciente. Primeira coisa que eu coloco é, lógico que a dor não é a mesma, porque a gente já não acabou de explicar que dor é uma experiência pessoal, sensitiva e emocional. Se é pessoal, eu não sei qual foi a sua experiência com dor, qual foi a experiência da Carla com dor, qual foi a experiência da Alice com dor, eu não sei. Então, nisso já vai ser diferente. Eu não sei como cada uma lida com a sua própria dor. Isso é muito diferente. Eu tenho pacientes, eu atendi outro dia uma senhora oriental, e ela não falava a palavra dor, ela falava, é um incômodo. Ela tinha dificuldade de falar português, mas ela falava como incômodo. Eu falava, mas dói? Ela, não, é incômodo. Eu falei, meu Deus. Aí, quando eu fiz os testes e vi que possivelmente era uma dor de compressão de nervo, eu falei, gente, deve estar doendo muito nessa senhora. Mas, qual é a relação dela com dor? O que ela acha de dor? Como ela foi educada para sentir dor? Como uma mulher, uma senhora oriental que nasceu no Japão, enfim, sabe? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E aí, um dos primeiros pontos que a gente tem que saber é dor aguda, subaguda e dor crônica, dor persistente, aqui como essa revisão sistemática traz pra gente. Essa revisão sistemática ela foi publicada há pouco tempo, e uma das autoras, dois dos autores, a Lúcia e o Léo Costa, junto com uma equipe muito boa aí de dor. Eu não sei se vocês conhecem, eles foram meus professores no mestrado, aqui no doutorado também. Eles publicam muito também em dor. E quando a gente vai olhar para o tempo da dor, ele é muito importante pelo seguinte: a gente não precisa ser, 6 semanas, passou de 6 semanas. Isso tem uma importância, sabe para quê? Porque quando a gente está de frente a uma dor ainda aguda, ela é considerada mais um sintoma. Quando você está vendo que aquela dor está caminhando para um subagudo e está caminhando para um crônico, já pode acender o teu alerta aí. Pode acender teu alerta, sabe por quê? A gente tem que ter um papel, quando tiver subagudo, de tentar segurar aquele quadro o mais rápido possível. Porque se essa dor ela começa a caminhar para um crônico, pode ser que ela vire algo pior. E não é o que a gente quer. Infelizmente, hoje, o que mais afasta no INSS, uma das doenças que mais afasta é a dor lombar crônica. E chega a afastar por mais de 10 anos vividos de uma pessoa. Pensa isso, 10 anos você é afastado por uma dor. Então, a gente precisa mudar esse cenário. E isso cai para nós, cai para o fisioterapeuta. É o nosso papel. Então, a gente precisa dessa formação. Eu vejo cada vez mais a importância da gente crescer nesses conhecimentos para a gente conseguir mudar isso. Eu não sei como é que é a experiência de vocês com isso, depois vocês me contam. Mas o que eu queria colocar de tempo de dor, que é muito importante, é a maioria dos casos de dor aguda, principalmente se é a primeira crise da pessoa, tipo, ela nunca teve nada e do nada travou da coluna, relaxa, vai passar. De verdade. Não é pra gente criar também um alarme muito grande e deixar a pessoa desesperada. A maioria dos casos, do jeito que vem, vai embora. Por que isso? Existe uma coisa que chama história natural da doença. E hoje já foi estudado isso também na dor lombar.
E tem se visto que primeiros casos de dores lombares, ela passa sozinha. Você não precisa ficar inventando muita coisa. No máximo, uma boa orientação para não assustar o teu paciente. Ou seja, você não vai chegar assim, ai, não acredito, você teve dor nas costas? Puxa vida, porque meu vizinho, quando teve, travou, nunca mais melhorou. Quando a gente faz isso, a gente gera um nocebo, que chama. Ou seja, é um mal que a gente faz para o nosso paciente, que está numa crise e que daí ele pode assustar. Com isso, você gera um mecanismo de defesa, vai gerar medo, e isso pode ser com que cronifique. Então, já tem evidência científica disso. Se os dias vocês quiserem, vocês me falem. Eu estava estudando sobre isso, a importância no nosso sistema nervoso central do nocebo. Aí vocês me mandam aqui, se vocês quiserem, a gente pode marcar um próximo dia pra gente conversar só sobre nocebo. Eu acabei lendo semana passada um monte de artigo disso, achei bem interessante. E aí, se o nosso paciente de dor aguda começa a caminhar para uma dor subaguda, aí sim você vai ter um pouco mais de atenção, mas você também não precisa criar medos e receios nesse paciente. Você vai ter essa atenção para tirar ele desta crise que ele está, para segurar esse quadro, para ele não entrar no crônico. Agora eu vou colocar um quadro clínico, um caso clínico diferente. Pensa você num paciente que já teve crises. E aí ele chega para você, travei da coluna. Ah, quando? Travei tem uma semana. Tá bom, tá agudo. Essa crise que ele tá aguda. Você já travou da sua coluna antes? Sim, já travei da minha coluna antes. Inclusive, travo todo ano. Todo ano eu travo. Aí eu pergunto, quantas crises por ano? 2 crises por ano. Gente, esse paciente ele já pode ser considerado um paciente que eu vou ter que ter uma atenção maior. Porque já existe uma história de travamentos. Aí vão ter outras perguntas que a gente vai ter que fazer, tá? Tipo, depois que você sai da crise, a sua dor fica zerada. Você demora lá tantos X semanas pra com aquela dor lá, mas depois que passa, a dor fica zerada. Ah, não, fica zerado, beleza. Então, vai ter um tipo de orientação que você vai ter que fazer. Agora, se esse paciente fala que continua sempre com uma dorzinha, vai ser outra orientação que você vai passar. Então, é aí que a gente vai vendo o quanto o tempo vai influenciar, sim, no tratamento. Eu tô dando um fator, vamos passar por todos hoje. Vamos mais. A dor aguda, ela também vai ter toda uma categoria de tratamento que é diferente de uma dor crônica. Muitas vezes, quando a gente está de frente paciente com dor crônica, a gente começa com um tratamento já mais ativo, já começa a tentar um pouquinho de atividade física. Tem toda uma regrinha também para isso, dependendo de outros fatores, mas tem uma importância. O agudo não, como ele é um sintoma, às vezes eu já posso entrar no agudo com os recursos analgésicos, coisa que no crônico dificilmente a gente dá muita ênfase para recurso analgésico. Então, eu já trouxe mais uma dica aí de tratamento. Nem é o nosso tema hoje, a gente pode conversar sobre isso numa próxima também. E aí, veio esse artigo aqui, muito importante, classificando um dos sintomas de dor crônica como doença. E aí a coisa começa a mudar de figura. Porque a gente começa a ver que no momento que a dor cronifica, parte de alguns desses pacientes, essa dor na realidade, ela vira uma doença. Qual que é a diferença? Vocês conhecem isso, gente? Esse artigo ele começou a trazer um nível de classificação, foi esse artigo que eu coloquei agora, na categoria do crônico. Então, aqui eu coloquei em amarelinho, aguda em cima. Então, quando a dor aguda, ela pode ser nociceptiva ou neuropática. Só existem essas 2 possibilidades, tá? Quando vai para o crônico, chegou no crônico, aí sim, essa dor, ela pode ser primária ou secundária. E se essa dor for primária,
Então, eu peguei isso desse artigo que eu acabei de mostrar para vocês. Quando a gente chama de primária e secundária, é assim, ó, é fácil de entender. Secundária é você pensar que a dor começou no corpo dessa pessoa de forma, ela ficou crônica, secundária a algo. Ou seja, eu comecei com uma cirurgia que eu fiz. Aí eu fiz uma cirurgia, mas eu tive uma dor pós-cirúrgica e essa dor não passou. Então, essa dor crônica que hoje eu tenho é secundária à cirurgia. Então, o meu diagnóstico é dor crônica, secundária, nociceptiva, pós-cirúrgica. Deu pra ver aqui? Não sei se dá. Calma aí, meu mouse. Dá pra ver aqui? Então, seria essa categoria. Então, esse artigo foi muito interessante porque ele começou a classificar pra gente essas dores. Quando chegou isso, imagina, a primeira vez que eu li isso, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que estudar muito para conseguir começar a classificar os meus pacientes, entender onde cada um tá. E, consequentemente, o tratamento vai ser diferente. Isso que é interessante da gente começar a estudar. Já a dor primária é primária. Começou por essa questão, que foi quando iniciou esse termo nociplástico, dor nociplástica. A dor nociplástica, hoje, ela tem na ciência 5 subcategorias, que é a generalizada, como a fibromialgia, a síndrome de dor regional complexa, a dor de cabeça, algumas delas, não todas. Algumas dores orofaciais também caem como dor nociplástica, algumas delas, não todas. A dor visceral primária, também não são todas as dores viscerais, tá? E algumas dores musculoesqueléticas, também não são todas. E as secundárias continuam nessa classificação, ou neuropática, que é a dor de nervo, de tecido neural, ou a dor nociceptiva, que é a dor de todos os outros tecidos. E aí também tem mais 5 subcategorias dentro da dor nociceptiva. Dor por câncer, dor pós-cirúrgica ou traumática, dor visceral. Pega uma dor renal, a pessoa teve um cálculo renal, dá pra caramba, mas por algum motivo essa dor persistiu no paciente. Enfim, algumas dores musculoesqueléticas, dores de cabeça também, algumas delas, e dores de face, ok? E, além da dor aguda e crônica, existe também as dores de origem desconhecidas, de origens que a gente não consegue encontrar. E, infelizmente, isso tem também, é uma porcentagem muito grande. As coisas estão mudando. Então, eu acho que é isso. A gente precisa ter muita atenção nos próximos artigos e tudo que está vindo, para a gente se manter cada vez mais atualizado, para entender agora como ajudar cada vez mais nosso paciente. E existe também a dor mista. O que é isso? Ele pode ter 2 tipos de dores. Ele pode estar com uma dor de nervo e uma dor nociceptiva no tecido da região. Por exemplo, ele tá com uma dor na sacroiliaca, uma sacroileite. Pode acontecer. Por isso que daí eu coloco a importância da gente avaliar, porque às vezes eu falo, a gente nem olhou direito o que o paciente tem, que dirá o paciente que tem uma dor mista. Como que a gente dá essa atenção? Por onde eu começo, né? Para onde eu vou para atender esse paciente com tanta dor? Isso é muito importante da gente olhar. É muito complexo, gente. Se for a primeira vez que você tá olhando para isso, pode ser que seja assim. Porque para mim foi, de verdade. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa devagarinho e conversando cada vez mais, sabe? Para realmente isso começar a ter mais clareza assim no nosso dia a dia, a gente entender. E aí, desses tipos de dores, existe um outro artigo muito bom que foi publicado na Lancet e um outro na PEN, um em 2021 e outro em 2022, definindo um pouco melhor pra gente esses tipos de dores, né? Então, a gente tem a nociceptiva, a neuropática, a nociplástica. A nociceptiva, como eu falei, pode ser a dor de um osso fraturado, a dor de um músculo rompido, a queimadura na pele, uma úlcera, um cálculo renal. Isso é uma dor nociceptiva. Ela tem subcategorias também de dor inflamatória, não inflamatória e mecânica. O que seria isso? Uma dor inflamatória
Isso é legal de eu falar, que eu acho que às vezes o nosso paciente chega na consultório, no estúdio de Pilates, na nossa clínica e fala assim, que tá inflamado aqui. Vocês sabiam que a porcentagem de pacientes que têm dor inflamatória é muito pequena comparado com a quantidade de pacientes que têm dores químicas não inflamatórias e dores mecânicas? Então é interessante da gente saber isso. Porque a inflamatória é aquilo que a gente aprendeu na faculdade. É dor, calor, rubor. Lembra disso? Tem que estar quente, tem que estar inchado, tem que doer. Você vê aquela inflamação. A maioria das dores que a gente trata musculoesqueléticas não são. Elas são químicas não inflamatórias, por exemplo, uma mudança de metabolismo do aeróbico para o anaeróbico, gera ATP, libera ácido lático, diminui o oxigênio, pode gerar dor. Então você está no frio, estou andando no frio, no gelo, diminui o oxigênio, pode doer, né? O frio dói. É uma dor química não inflamatória. A cãibra é uma dor química não inflamatória. Não significa que você teve cãibra que você está inflamado. Não, entende? Ele é diferente. E a dor mecânica é você ficar muito tempo numa mesma posição. Então eu começo a falar aqui em cima da minha mão, daqui a pouco aqui vai começar a doer. Significa que está inflamado o meu punho? Então um paciente com uma lesão, uma sequela de AVC, ele pode ter uma dor mecânica. Pela deformidade que o braço dele fica, por uma espacidade que ele não consegue mexer. Deu para entender? Então é importante, porque às vezes a pessoa fica muito tempo numa mesma posição, ela tem dor, mas é porque ela tá nesse estímulo mecânico no mesmo, sentada sempre no mesmo lugar, na mesma posição. Tá inflamado? Não tá. Então qual vai ser a nossa orientação para esse tipo de dor? Fulano, paciente, você precisa se mexer. A cada X tempo eu quero que você mude a tua posição. Tem pacientes que eu já cheguei a montar 2 a 3 postos de trabalhos diferentes. Agora você vai ficar sentado, daqui meia hora você levanta, vai andar um pouco, daqui meia hora faz não sei o quê. Então isso é importante, sabe? A dor neuropática, como eu coloquei para vocês, ela pode ser central ou periférica, e a dor de nervo. Então pode ser uma infecção, tipo uma herpes zoster, gera uma dor de nervo. Uma compressão, sim, radicular, por compressão, como as hérnias de disco, que podem gerar, algumas delas podem gerar dor de nervo, não são todas. Não são todas. Isso a gente tem que ter cuidado. Síndrome do túnel do carpo é uma também de compressão de nervo. Enfim, tem várias. E a dor nociplástica. A dor nociplástica eu acho que não é todo mundo que conhece, e eu acho que ela está crescendo na ciência. E a gente vê que isso, existe toda uma sensibilização mais difusa, uma dor difusa, uma alteração na sensibilização, podendo ser central ou periférica, ou até os dois. Existe também uma diminuição, uma inibição descendente que controla, que modula a dor nociplástica. E esse artigo, que foi um artigo sensacional, definindo mesmo pra gente, e trazendo, então, como que a gente faz bendito desse diagnóstico de dor nociplástica? E aí, ele coloca que a dor nociplástica, ela é sim uma dor, ela tem toda uma hipersensibilidade na região que você refere à dor, mas não tem sinal, necessariamente sinal de lesão tecidual, e nem sinal de lesão de dor de nervo, né? De sinal de neuropatia. Ela muitas das vezes está associada à sensibilização central. Não sei se já ouviram esse termo já? Sensibilização central. Mas dor nociplástica não é sinônimo de sensibilização central. Então isso a gente também tem que ter cuidado. Antigamente não muito antigamente, né? Lá para 2019, 2020, quando começou esses termos, o pessoal falava assim, então dor nociplástica é sensibilização central. Não é. Sensibilização central é uma alteração de como o cérebro consegue modular essa dor, e existe uma amplificação da sensação da dor. Isso é sensibilização central. Tudo chega no cérebro ou sai do cérebro de forma bem aumentada. A
palavra certa de sensibilização central seria isso, essa amplificação do sistema nervoso central. Ele não modula, ele não regula a sensação, ela chega maior. Ou ela sai maior, que seria a sensibilização periférica. Alterações de receptores ou conexões periféricas que também geram essa amplificação da dor, tá? E aí, nesse artigo vem esse negócio todo aqui pra gente, que é muito importante quando veio, porque ajudou a gente a trazer o diagnóstico de dor nociplástica. Então, como que a gente diagnostica uma dor nociplástica? A dor nociplástica, ela é diagnosticada quando o paciente apresenta pelo menos 3 desses sinais que ele coloca aqui, que seria uma dor difusa, nunca pontual. Nunca é pontual. É crônica sempre. Já tá lá há mais de 3 meses, a pessoa já vai referir isso pra gente. Então, dor mais de 3 meses, dor difusa. Uma dor com uma hipersensibilidade associada. Por exemplo, pode ser uma alodinia, que é um tipo de alteração de sensibilização de dor. O que é alodinia? Sabe quando a pessoa fala assim, que não aguenta nem a alça de sutiã que dói? Ou não consegue usar o cabelo preso ou alguma tiara na cabeça porque dói? Isso é uma alodinia. Algo que não era para gerador. É isso aí. Isso é alodinia. Pode ser também uma hiperalgesia, tá? Por isso que a gente coloca aqui alodinia mecânica, alodinia calor e frio, sensibilidade ao toque, à pressão. Existe sempre essa coisa mais sensível. E um terceiro fator muito importante para o diagnóstico da dor nociplástica é uma comorbidade associada. Então, o paciente ele vai referir uma fotofobia, ou uma fadiga exagerada, ou uma alteração de distúrbio de sono, problemas cognitivos, déficit de atenção ou déficit de memória, alguma dessas comorbidades. O paciente que você não consegue incluir ele, classificar ele num desses 3 tipos de dores, aí a gente cai para dor de origem desconhecida. Então, por isso que é importante a gente classificar o nosso paciente. E aqui, a gente pode aprofundar nisso até numa próxima, que eu acho que é bem interessante, mas eu quis trazer aqui pra gente alinhar o que a gente está falando de dor, que é, eu falei no início que para avaliar a dor, a gente tem que olhar o tempo da dor. Indo para um crônico, a gente viu o quanto amplifica o diagnóstico de dor, porque daí entra não só a dor nociceptiva, neuropática, entrou a nociplástica. Então, a gente falou aqui sobre tipos de dor, que é o que eu deixei em verdinho aqui, né? A gente falou tipo de dor. Ou seja, da causa, da gênese, da onde está vindo, essa dor está se desenvolvendo de qual lugar. Mas olha tudo isso aqui que influencia na dor. Então, de novo, a gente não pode esquecer dessa complexidade toda que a dor ela provoca no nosso paciente. Esse artigo, ele traz alguns pontos importantes quanto a esses fatores psicológicos, psicossociais no nosso paciente. O paciente está sentindo dor e passa por algum estresse emocional, ele pode ter um escape de intensidade de dor. Então, como que hoje a gente classifica? A gente não usa mais, um paciente com dor crônica e a intensidade da dor dele sobe, a gente não usa mais o termo agudizou. A gente usa o termo que houve um pico de dor, houve um escape de intensidade de dor. Ou em inglês, um flare-up. Não sei se vocês já ouviram falar dessas formas. Mas isso é interessante a gente usar nas nossas linguagens, até para a gente se colocar por um médico, num relatório, tá? Então, um paciente com dor crônica tem um escape, opa, ele teve uma piora. Por quê? Será que foi um fator psicossocial? Então, isso é importante a gente entrar na nossa avaliação para a gente entender por que ele piorou. Ou um fator psicossocial num paciente que está com uma dor aguda e faz a transição para crônica. Dependendo do que ele esteja vivendo na vida dele, isso pode acontecer.
né? Então, eu trouxe um exemplo aqui que é essa transição da dor aguda para crônica. Muitas vezes o fator psicossocial pode estar associado a isso. E quando a gente coloca a manutenção do quadro de dor nesse novo estado cerebral, seria essas alterações de modulação da dor no cérebro que começa a mudar no cérebro do paciente. E de repente no crônico isso começa a aparecer. Sim, pode ser por fatores emocionais, porque eu coloquei lá no começo, né? Quando vem um sofrimento, a gente libera neurotransmissores de dor, de sofrimento. Então, eles, se são liberados diariamente num paciente, eles vão mudar esse estado cerebral. A depressão, às vezes é fácil da gente entender isso. Uma pessoa que está num estado depressivo tem neurotransmissores sendo liberados que vão dificultar aquele cérebro para sair daquele estado. Por isso que muitas vezes eu vou precisar da medicação, né? Para depressão, claro, para poder sair daquela condição. E o que a medicação faz? Ela vai mudar esses neurotransmissores. Essa ação da medicação para depressão. E a dor, ela tem muito esse lugar também. Então, uma pessoa que está sentindo dor há muito tempo pode ter, sim, essa alteração do estado cerebral. E aí, a gente pega outros trabalhos científicos trazendo a questão do comportamento, da mudança do comportamento, e o quanto isso também pode influenciar na dor. E é muito similar aqui. Quando a gente fala de disfunção do sistema do movimento, sabe o que é isso? Eu vou dar um exemplo muito fácil, vocês vão entender rapidinho isso aqui. É assim. Sabe quando a gente torce o pé e a gente começa a mancar porque tá doendo o pé? E a gente não quer jogar o peso em cima do pé torcido. Então, a gente só vê lá o entorse. Aí, o entorse resolveu, aquele tecido curou lá, reparou, papapá, só que eu continuo mancando. O primeiro mancar, logo que eu torci, a gente chama isso de sistema, de disfunção do sistema de movimento adaptativo. É uma coisa normal. Tá doendo, eu vou mancar porque eu não quero botar peso em cima. Então, é adaptativo. Só que se eu resolvi o entorse, mas continuei mancando, eu passo a chamar isso de disfunção de sistema de movimento mal adaptativo. Como que é isso na coluna? Deu pra entender isso, gente? Vocês botam um joinha aí e vai me falando. Como é que chama isso aí na coluna? Sabe quando a pessoa vira pra você e fala que nunca mais ela pode dobrar a coluna, porque se ela dobrar a coluna, vai doer? E aí até o jeito dela andar, o jeito dela ficar, o jeito dela baixar e levantar, sempre com medo, sempre com receio. É como se ela estivesse sempre mancando, né? Não sei se alguém viu meu dedo aqui, vocês estão só me escutando. Então, essa pessoa está nesse sistema, nessa disfunção do sistema de movimento mal adaptativo daquele movimento. O que isso gera? Tudo isso que a gente acabou de falar. Isso que pode gerar escape de dor, pode ir para dor crônica, pode mudar o estado cerebral e, o que eu acrescento aqui, pode mudar a função, a incapacidade física do paciente, que começa a fazer menos. Passa a andar menos, a ler menos, a se exercitar menos, a sentar menos, a ficar de pé menos, tudo dói. Começa a mudar a função, a capacidade física desse paciente. Então, isso também é muito importante de ser avaliado. E o próximo ponto é a sensibilização. Tanto central quanto periférica, não é só central, que é aquilo que eu falei, essa amplificação da dor no tempo e no espaço, e ela também vai ter ação direta em escapes de dor aguda para crônica. Então, a gente tem que ter uma atenção quando a gente avalia. Esses vão ter que aprender também a avaliar a sensibilização. Quando tem uma alteração de sensibilização central, quando tem uma alteração de sensibilização periférica. Você pescou isso na avaliação, você fala, meu Deus, o caso aqui vai ser um pouquinho mais difícil de eu tratar. Quando tem sensibilização periférica ou central positivo, existe já artigo científico já falando pra gente que o prognóstico daquele paciente vai ser pior, tá? Ou seja, ele vai demorar um pouco mais para resolver aquela questão. Se eu sei disso, eu consigo colocar isso pro meu paciente
E eu consigo ficar tranquila e entender esse processo. Vocês já passaram por aquilo? Eu tô rindo porque eu passo por isso sempre. Da gente se sentir frustrada num atendimento, sabe? A gente atende e fala, meu Deus, o paciente não melhora, o que eu tô fazendo? Será que tá certo, né? E eu acho que a gente passa por isso todo dia. Acho que para vocês estarem aqui na aula, como eu também, é porque tem uma coisa que sempre me move, que é, eu não quero errar com o meu paciente. Eu não quero errar com ele. Eu tenho certeza, depois vocês até escrevem para mim, mas eu acho que isso é uma coisa que sempre me move. Acho que se tem uma coisa que me dá insegurança é um dia errar com o meu paciente. E é óbvio que eu já errei, e é óbvio que eu erro até hoje. O que eu vejo é, que aí é um ponto importante que eu quero trazer, é como minimizar esses erros, sabe? Isso tem uma importância. Qual que então é esse passo a passo que eu tenho que fazer para minimizar erro? Então, quando eu penso em como minimizar erro, como diminuir esses riscos, eu preciso entender que existe um raciocínio lógico por trás para eu atingir mais resultado e para eu saber também como que vai ser o curso de tratamento desse meu paciente, sabe? E eu acho isso muito importante, para a gente conseguir atingir resultado e falar para o paciente também isso. Porque ele chega para a gente pedindo isso. Hoje eu atendendo esse paciente, ele várias vezes perguntou, mas quando que eu vou melhorar? Quando que eu vou melhorar? E qual vai ser esse discurso? Desculpa. Que eu coloco para ele, para trazer sim uma verdade, mas que também eu não vou prometer, amanhã você tá melhor. Calma, não é assim, né? Como que eu coloco isso? Então, quando você entende mais dessa parte, a gente vai ter que equilibrar todos esses pratos para colocar isso para o nosso paciente. Por isso que na minha avaliação, eu sempre começo, né, com uma triagem, que a gente fala que seria as bandeiras vermelhas. Que é isso? Situações de emergência que podem chegar no nosso consultório, no nosso estúdio de pilates, na nossa clínica, que eu não posso pôr a mão, tá? Então tem uma dor, mas essa dor ainda não foi diagnosticada, com casos graves, que são 5: fratura, câncer, ou infecção, alteração vascular, alteração neurológica, não diagnosticada, tá? Não é o tema da aula hoje. Eu tenho aula no YouTube sobre isso, vale a pena pegar lá. Mas é isso que eu explico, como que a gente então identifica, porque a gente não diagnostica isso. Quem diagnostica isso é médico. Mas se eu sou da área da saúde, eu tenho o papel de triar. Eu nem sabia que ele tinha fratura e dei uma aula de pilates. A responsabilidade é tua. Como é que você desconfia de fratura? Tem isso que você tem que perguntar. A pessoa falou que caiu aquela semana. Opa, peraí, teve queda. É um idoso, ixi. E tem osteoporose, pronto. Já deu os fatores aí. Manda pro médico primeiro. É melhor pecar pelo excesso do que depois a gente fazer alguma besteira. Então, isso é um ponto importante. Aí a gente entra nas avaliações de dor, função e exame físico, que é isso que a gente faz. E a gente precisa sempre entender mais de como fazer isso, para daí depois avaliar a parte psíquica do nosso paciente, caso tenha. Também não somos psicólogos, não vamos trazer diagnóstico psicológico, não é isso. Mas aqui também tem um papel de triagem. Opa, identifiquei que tem alguma questão importante emocional. Como eu faço esse encaminhamento? Gente, eu não sei vocês, mas eu vejo que hoje em dia ainda o mais difícil de eu encaminhar é para psicólogo. E eu vejo que eu preciso encontrar, como é que é para vocês, esse tempo certo do paciente para poder encaminhar ele, sabe? Não sei se vocês sentem isso também. Não é uma coisa tão simples e tão fácil aí da gente encaminhar, mas tem uma importância. Não se assustem, mas isso aqui é um super esquema que eu tenho, que eu gosto muito. Quem quiser aprofundar aí, é só me falar, porque aqui é onde eu coloco o passo a passo da avaliação. Aí é a hora que a gente entra mesmo. Então, para eu avaliar dor,
eu vou ter que entender de tempo de dor que a gente conversou. Eu vou ter que entender de intensidade de dor, que é aquela de 0 a 10. Eu vou ter que entender de frequência de dor, que é o quanto ela aparece. Eu vou ter que entender também de local de dor e da qualidade da dor, que são esses tipos de dores que eu trouxe hoje para vocês. Então, esse início aqui que eu coloco foi a aula de hoje, de como que eu vou classificar cada um desses pontos, tá? Para depois eu entrar no exame físico e avaliar a função e incapacidade física do meu paciente. Então, aqui é um resumão do que eu faço no dia a dia na avaliação. É muito assunto, não tem como eu dar tudo num dia só, claro. Mas eu acho muito importante a gente começar essas nossas reuniões clínicas para a gente aprofundar nisso. E eu queria ver, né, as nossas reuniões clínicas, a ideia mesmo sempre foi para a equipe, a nossa equipe de Vitalidade Integrada lá da nossa clínica, e as meninas estão aqui presentes, e eu queria, aqui tem muito aluno meu também, né, e tem gente que eu não conheço, que veio aqui, e a gente abriu para isso, para a gente começar a compartilhar todos esses nossos conhecimentos, porque não adianta a gente ficar com isso preso num lugar só. Quem ganha é o paciente. A quantidade de pessoas com dor é surreal. E o quanto a nossa categoria da fisioterapia tem que crescer e muito em qualidade. Então, para mim, isso é uma coisa que me pega demais. Para quem quiser saber mais sobre como avaliar e tudo mais, eu tenho um curso que eu explico tudo isso e que a gente também tem reuniões mensais para aprofundar nesses conteúdos, que chama Reabilite com Pilates. Para quem tiver interesse em fazer parte de mais estudos aí, é só entrar lá. Gente, é isso, queria agradecer a presença de vocês.